Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o pastor Anísio Renato, estamos aqui para mais uma aula de hermenêutica. Vamos lá tratar da interpretação bíblica. Espero que você esteja gostando das nossas aulas. Já são aí 15 aulas gravadas e se você ainda não assistiu as anteriores, não perca tempo. Aproveite que ainda estão liberadas gratuitamente. Então hoje nós vamos falar sobre análise literária. Muito bem, já falamos sobre análise histórica, geográfica, cultural, contextual, lexicográfica, sintática. São tantas situações que temos analisado. Por quê? Porque a palavra de Deus ela é riquíssima e inesgotável, não é mesmo? Então, como se você pegasse um diamante e olhasse a pedra de vários ângulos, e de cada lado que você olha, você vê um brilho diferente. Não é? Então a palavra de Deus é assim, e por mais que nós possamos examiná-la, nós nunca exploraremos todo o seu conteúdo, mas podemos aprender bastante, podemos compreender muitas coisas. Então é com esse intuito que nós estamos estudando a hermenêutica. E hoje eu queria falar sobre a análise literária. Bom, você deve observar que a Bíblia ela tem um aspecto natural e um aspecto espiritual. Ela é um livro, não é isso? Um livro escrito em um idioma humano e traduzido para tantos idiomas. Então, se temos um livro, nós temos ali uma obra literária e a Bíblia pode ser analisada sob este enfoque, e é o que nós vamos fazer agora. Para introduzirmos aqui a nossa análise literária, vamos pensar um pouco sobre o dilema básico do intérprete. Quando lemos determinada passagem bíblica, nós podemos eventualmente ter essa dúvida. Devo considerar o sentido simbólico ou literal desse texto? Então, este pode ser um dilema que torna-se uma dificuldade considerável para o intérprete. Como a gente costuma dizer, né? Esse texto deve ser tratado assim ao pé da letra ou não? Ou eu devo ver aqui um sentido figurado? Como que é isso? Muito bem. Algumas vezes nós perguntamos assim: o que significa isso? O que esse texto quer dizer? O que o autor quis dizer com essa frase? Mas muitas vezes não deveríamos nem perguntar isso, não é mesmo? Por quê? Porque em grande parte das escrituras nós temos ali o sentido literal. O que é o sentido literal? Aquele sentido mais simples possível que alguém possa entender ou vislumbrar. Então, por exemplo, se nós lemos lá em Mateus que Jesus estava andando na praia do Mar da Galileia e ali encontrou Pedro, Tiago e João. O que nós devemos entender? Nada mais do que o que as palavras dizem. Jesus estava andando na praia e encontrou Pedro, Tiago e João. Eu não preciso ficar pensando o que o autor quis dizer com isso. Não preciso. O sentido é o sentido simples, o sentido literal. Então essa deve ser a nossa abordagem, ou a primeira abordagem em toda a passagem bíblica. Devemos primeiro avaliar o sentido literal. Mas é verdade que nem sempre esse sentido vai ser aplicável. Então, em alguns momentos a gente precisa perguntar mesmo o que o autor quis dizer com isso, porque estaremos diante de passagens simbólicas. Diante de qualquer passagem bíblica, você precisa ter uma orientação sobre considerar o sentido simbólico ou o sentido literal.
E a partir daí você vai ter uma série de implicações, mas é como se fossem dois caminhos básicos de interpretação. E dependendo do caminho que você escolhe ou que você percebe que é o caminho certo, então você vai ter aí uma série de implicações, tanto na questão do sentido quanto na questão da aplicação daquele texto. Mas como é que eu vou saber se eu devo considerar o sentido literal ou o sentido simbólico? Como? Então, temos aqui uma pista. A identificação do gênero literário nos ajudará nesse sentido. E o que é o gênero literário? São tipos de textos, diferentes tipos de textos, com diferentes propósitos, diferentes modos de interpretação e de uso. Então, vamos citar aqui alguns exemplos cotidianos. Nós temos diferentes textos ou diferentes tipos de textos se nós pegamos um jornal, ou uma receita médica, ou um romance, ou uma receita de bolo, ou um manual. Isso só para citar alguns exemplos, né? A gente poderia citar outros. Mas veja que se você está lendo um jornal, você tem ali o quê? Um texto narrativo. Um texto que vai normalmente te contar o que aconteceu. Agora, se você tem uma receita médica, aquilo ali não é um texto narrativo, é um texto prescritivo. É um texto onde haverá o quê? Uma direção, alguma coisa a ser feita. Tá? Então veja que é totalmente diferente. Agora, se você está lendo um romance, veja que não é um jornal. Você não vai necessariamente considerar que aquilo aconteceu. Mas pode ser uma ficção. Tá? Se você tem uma receita de bolo, é diferente. Se você tem um manual, também é bastante diferente. Então, na Bíblia nós também temos diferentes tipos de texto, ou diferentes gêneros literários. Não podemos considerar que tudo na Bíblia seja a mesma coisa. Ou seja, eu não posso ler, interpretar e utilizar o texto de Gênesis da mesma forma como eu leio, interpreto e utilizo o texto dos Salmos. E não posso fazer exatamente da mesma forma como eu leio, interpreto e utilizo os evangelhos, ou uma carta de Paulo, ou uma profecia apocalíptica. Então, são diferentes tipos de textos. Eu preciso, em primeiro lugar, ter essa consciência. Eu preciso saber que existem diferentes gêneros literários dentro da Bíblia. E uma vez que eu tenho essa consciência, eu passo a examinar cada parte de acordo com as suas características e de acordo com os seus objetivos. Então, vamos lá, quais são esses gêneros literários, né? Na Bíblia nós temos história, é um gênero literário. A história funciona como moldura para tudo. Obviamente, não é tudo está dentro da história. Então, a gente tem uma grande parte do conteúdo bíblico que é o que? Texto histórico. São o que? São narrativas. O texto vai contando o que aconteceu. Temos também as leis, como ali nos escritos de Moisés. Temos os textos proféticos, os textos sapienciais. O que é isso, né? É a literatura da sabedoria judaica. Temos poesias e temos cartas. Então, estes são os gêneros literários mais frequentes na Bíblia. São os que ocupam a maior parte do conteúdo bíblico. Muito bem, então eu não posso ler
uma história bíblica e interpretar da mesma forma que eu interpreto uma poesia. Muito bem. Então, cada gênero literário ele vai ter um sentido predominante, seja simbólico ou literal. Mas você pode ter a mistura também dos dois, né? Então, por exemplo, os textos históricos. A história, ela é literal. Por quê? Ela é a narrativa dos fatos. Então, eu não devo tentar ver ali uma simbologia. Pode haver algum caso específico? Pode. Certo? Por exemplo, a Bíblia está contando uma história e de repente o personagem ele faz uma oração ou canta um hino. E nesse hino pode haver muitos símbolos, mas a história em si ela é literal. Foram fatos que aconteceram. Então eu não devo, ao ler, por exemplo, Abraão saiu da sua terra e foi para Canaã. Eu não devo ficar assim, o que esse texto quer dizer? Ele quer dizer o que disse. Esse é o sentido literal, é o que está escrito. Tá? Porque é história. Então é essa a nossa forma de encarar esse tipo de texto. O mesmo acontece com as leis. As leis de Moisés. Qual é o sentido que eu devo ver nelas? O sentido literal. Tá? Existem símbolos na lei? Sim, mas o sentido predominante é o literal. Porque as leis elas precisavam ser exequíveis. O judeu ali no tempo de Moisés ou depois, ele não poderia pegar a lei e ficar assim, o que Moisés quis dizer com isso? Moisés falou para não trabalhar no sábado. O que será que Moisés quis dizer com isso? Não! Ele devia interpretar literalmente para que ele tivesse condições de obedecer aquelas leis. As cartas, né? Temos na Bíblia as cartas de Paulo, de Pedro, de João, de Tiago. Então, as cartas, elas também têm prioritariamente um sentido literal. Os textos sapienciais são o quê? Né? Aquela literatura da sabedoria judaica, como, por exemplo, Provérbios. Né? Você tem ali frases de efeito e essas frases elas estão carregadas de símbolo. Os símbolos eles são assim maravilhosos porque eles trazem uma beleza especial ao texto e eles ilustram o ensinamento e eles facilitam a memorização. Tá? Então eu abri a minha Bíblia aqui num texto sapiencial que está aqui em Provérbios capítulo 20, o versículo 1 diz assim: o vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora, e todo aquele que neles errar nunca será sábio. Apenas para citar um exemplo. Mas olha que interessante, né? Salomão usa uma linguagem simbólica. Ele vai falar aqui do risco da bebida alcoólica. E ele poderia apenas falar assim, né? Olha, a bebida alcoólica é perigosa. Você pode destruir a sua vida se você entrar por esse caminho. Mas não, ele falou de uma forma poética, uma forma simbólica. Então ele fala assim: o vinho é escarnecedor. Olha só, mas é como se ele dissesse assim: olha, o vinho ele zomba das pessoas. Sabemos que não podemos interpretar isso literalmente, porque você nunca viu vinho zombando de ninguém, né? Mas o que Salomão quer dizer? Ele quer dizer o seguinte: se a pessoa se entregar ao vinho, ele vai cair numa situação em que ele vai sofrer zombarias, escarnecimentos.
Ele vai trazer o que? Vergonha e vexame sobre si mesmo. Tá? É isso que quer dizer. Quando ele diz assim, a bebida forte é alvoroçadora. Quer dizer, ela vai trazer o que? Alvoroço, vai trazer tumulto, vai trazer confusão. E todo aquele que neles errar nunca será sábio. É apenas um exemplo de literatura sapiencial, que ela é carregada de símbolos. As poesias também são carregadas de símbolos. E onde é que temos poesias? Temos em Provérbios, temos em Salmos também, e as orações na Bíblia, os cânticos na Bíblia, eles são muitas vezes poéticos, e sendo poéticos, eles estão sempre carregados de símbolos, como eu disse, para trazer o quê? Trazer essa beleza e facilitar a memorização. As profecias, por sua vez, elas misturam muito os dois sentidos, o sentido literal com o simbólico. Então não é à toa que as profecias são as partes bíblicas mais difíceis de serem entendidas. Por quê? Porque o literal e o simbólico, eles se misturam bastante. O profeta muitas vezes era um poeta. Você lê as profecias do Antigo Testamento, você vai perceber isso. E como poeta, ele usava muito a simbologia. Mas, por outro lado, ele não podia se distanciar demais da realidade literal. Então, quando ele falava para um povo, ele usava símbolos, mas ele falava de fatos que estavam acontecendo naquela comunidade. Então, nessa hora, ele era literal na sua fala. Agora, as profecias, elas também trazem dificuldades por outros motivos, né? Porque às vezes nós temos problema com o cumprimento da profecia. Algumas vezes dá para saber quando a profecia se cumpriu, e em muitos casos, de muitas profecias bíblicas, nós não sabemos dizer se elas se cumpriram, se elas estão se cumprindo agora ou se é tudo para o futuro. Então, são elementos de grande dificuldade. Muito bem. Então, vamos aqui listar os livros da Bíblia conforme o gênero literário. E, tendo a consciência dessa diferença de literatura dentro da Bíblia, você vai encarar esses textos não como se fosse tudo igual, tudo a mesma coisa, não. Você vai encarar de uma forma diferente, tá? Tratando o sentido literal, muitas vezes, mas tratando o sentido simbólico quando for o caso. Então, livros históricos. Quais são os livros históricos da Bíblia? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos. São livros que contam a história. Talvez você logo já tenha identificado, mas aqui você citou os livros da lei. E eles estão repetidos logo abaixo, né? Livros da lei, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Ou seja, eles têm história e têm leis. Tá? Você não vai encontrar só leis nesses textos, nesses livros. Você vai encontrar aquela moldura histórica, como eu disse antes. Então Moisés ele foi escrevendo a história, ele foi contando o que aconteceu com Israel e intercalando essa narrativa com a legislação judaica. Então você tem ali Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Moisés vai contando, né? Olha, aconteceu isso com Israel, e estávamos no deserto e tal, e aí de repente ele interrompe essa narrativa e dá uma lista de leis. Então, ele vai fazendo isso sempre, né? Nesses livros aí. Livros poéticos, onde é que você encontra muitas poesias aí? Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, tá? Você tem aí
grande parte desses livros escritos em versos. E você tem um pouco de prosa também. Muito bem. Quais são os livros proféticos? Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias e Apocalipse. Um detalhe interessante é que o livro de Lamentações é um livro poético, mas na Bíblia judaica ele está entre os livros proféticos. Por quê? Porque foi escrito pelo profeta Jeremias. Muito bem, onde estão as cartas? Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filemon, Hebreus, Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João e Judas. Muito bem, então aí estão os livros da Bíblia separados por gênero literário. Então eu devo ter uma visão literal ou simbólica, dependendo da categoria aí dos livros, tá bom? E isso vai me ajudar a não confundir as coisas, né? Além do gênero literário do livro, devemos observar ocorrências de outros gêneros ao longo do texto. Ou seja, um livro ele pode ser histórico, mas tem um capítulo poético. Um livro pode ser histórico, mas tem um capítulo profético. Então, temos aí o exemplo. O livro de Gênesis, o que nós temos ali? História. Mas no capítulo 49, nós temos a profecia de Jacó sobre os seus filhos e suas descendências. Tá? Então, precisamos perceber. Você está lendo a história, de repente, opa, aqui entrou um gênero diferente. Então, Êxodo. Êxodo é um livro que, como eu disse, ele tem história, ele tem leis, mas observe que o capítulo 15 é um cântico. É o que? É uma poesia. Então, você é consciente disso, opa, encontrei um gênero literário diferente aqui nesse capítulo. Eu vinha considerando tudo com sentido literal, né? Os israelitas mataram um animal mesmo, literal. Passaram o sangue na porta? Passaram o sangue na porta. Mas você chega em Êxodo 15, opa, isso aqui é um cântico, é uma poesia. Então, nem tudo que está escrito ali eu devo considerar como sentido literal. Tá? Você tem também um cântico em Deuteronômio 32, tem profecia em Deuteronômio 33, apesar de Deuteronômio ser um livro onde nós temos prioritariamente história e lei, mas tem ali também profecia e poesia. Tá? O livro de Juízes é um livro de história, mas no capítulo 9 você tem uma parábola. Olha só, até agora a gente não tinha falado de parábola, né? A parábola é um texto simbólico. E a gente está muito acostumado com as parábolas de Jesus ali nos 4 evangelhos, mas existem parábolas em outras partes da Bíblia. Então, Juízes capítulo 9 tem aí uma parábola, né? É a parábola das árvores, né? Que, de acordo com a fala do profeta, as árvores queriam escolher para si um rei. Então elas fizeram lá uma eleição lá e escolheram um rei. Muito bem. Temos uma parábola em Isaías. Isaías é um livro de profecias. Tem alguns capítulos históricos em Isaías. Mas o capítulo 5 tem uma parábola. Então, se você encontra uma parábola, aquele texto é bastante simbólico. Muito bem. Existem figuras nas leis. Eu disse que as leis elas têm um sentido prioritariamente literal.
para que elas pudessem ser cumpridas no cotidiano dos israelitas. Mas elas têm ali algumas figuras também? Tem. Então, como é que eu vou administrar isso na interpretação do texto, né? Eu devo ler as leis de Moisés, considerando-as todas com sentido literal, tá? Ou seja, aquilo ali devia ser feito na prática. Agora, o Novo Testamento, ele vai mostrar para nós onde é que eu devo encontrar um símbolo na lei. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. A gente não pode sair inventando. Não podemos sair inventando. Nós temos que interpretar a Bíblia de acordo com as indicações que a própria Bíblia vai nos dando. Por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 10, Paulo cita a história de Israel, mas ele vai extraindo da história um sentido simbólico aplicável à igreja. Mas veja que é a própria Bíblia que está nos mostrando isso na lei e na história. Não é algo que nós possamos inventar, né? Muito bem. É o que acontece aí, como eu coloquei, história como tipologia. A história ela é usada como símbolo de alguma coisa, mas eu preciso de uma evidência bíblica nesse sentido. Então, por exemplo, Moisés. Moisés, ele é um personagem o quê? Literal. Moisés existiu de fato. Foi um homem importante na história de Israel. Eu não posso negar sua existência. Não posso dizer assim, não, Moisés não existiu. Moisés é um símbolo. Não, Moisés existiu. Esse é o sentido literal do personagem. Mas ele também foi uma figura de Cristo. Ele foi um salvador de Israel. Então, ele representou Cristo. O Novo Testamento nos autoriza a dizer isso. Isso se chama tipologia. A gente diz que Moisés foi um tipo de Jesus. Mas só dizemos isso porque a Bíblia nos dá uma indicação nesse sentido. Muito bem. Os Salmos. Eu disse que os Salmos eles são poesias. Eles geralmente têm sentido simbólico. Mas temos salmos históricos. Temos ali alguns salmos que eles contam a história de Israel. Então, quando contam essa história, eles têm um sentido literal. Temos salmos proféticos. Então, nesse momento, o salmo ele vai juntar o literal e o simbólico. Por exemplo, o Salmo 22, onde fala assim: Deus meu, por que me desamparaste? Então, esse salmo, ele fala sobre Davi, que é o autor. Davi estava vivendo uma situação difícil ali quando ele falou isso, mas tem também ali um sentido profético falando a respeito de Jesus Cristo, tá? Temos também salmos sapienciais. Alguns salmos eles se parecem com capítulos de Provérbios, tá? Então a gente precisa ter conhecimento aí dessa variedade de gêneros literários dentro das escrituras. Então, assim como eu não trato no meu dia a dia um jornal da mesma forma como eu trato um romance, eu não faço isso. Também eu não posso tratar na Bíblia um salmo como eu trato uma carta de Paulo, né? São diferentes textos e eu vou interpretar de diferentes maneiras e aplicar também de diferentes maneiras. Muito bem. Além disso, nós temos na Bíblia as figuras de linguagem. Figuras de linguagem, o que é? Nada mais do que o uso de uma linguagem figurada, né? Então, quando alguém fala assim: está chovendo canivete,
você não vai imaginar que está caindo canivete do céu, né? Porque isso é figura de linguagem. A pessoa quer dizer que está chovendo demais, que está uma chuva muito forte. Então, esse tipo de linguagem encontra-se também na Bíblia, com muita frequência. Você pode encontrar figuras de linguagem em qualquer parte da Bíblia. Então, você aprendeu aqui que a história ela deve ser interpretada de forma literal. Mas você pode encontrar uma frase de um personagem que tem uma figura de linguagem. Tá? Mas isso aqui é assunto para outra aula, né? Porque é um assunto muito vasto e que exigirá aí uma aula especial. Então por hoje era isso. Espero que você tenha gostado da aula. Espero que você tenha compreendido. Se você está em dúvidas, pode colocar aí a sua dúvida nos comentários que eu vou te responder, tá bom? Então, muito obrigado pela audiência aí. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Tchau.